Abramos nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito da fé e também das promessas de Deus. Que Deus ele é imutável, né? Se ele lhe prometeu alguma coisa, ele há de cumprir. E aqui nós vimos que Noé, Deus lá dos céus, observou a terra e a Bíblia diz que o pecado já tinha chegado até as narinas de Deus. Aí Deus, observando a terra, ele avistou Noé, que era um homem justo. Ele era fiel a Deus, era um homem que se esforçava em agradar a Deus. Aí Deus, para poupar Noé e sua família e aqueles também que Noé estaria pregando e certamente se alguém desse ouvido também poderia entrar na arca e ser salvo, né? E nós vimos que Noé ele começou a pregar, né, que Deus iria destruir a raça humana com o dilúvio. O povo passava por ali, zombava, via que Noé estava construindo uma arca. Ele zombava: sim, Noé, o que é isso? Por que essa embarcação? O que vai acontecer? Aí Noé fala: não, Deus vai destruir. Ele fala: não, o seu Noé tá doido, tá louco, né? Bateu a cabeça, talvez, aí tá delirando. Só que Noé, ele foi obediente. Deus falou e Noé construiu a arca, né? Naquele período que todos nós sabemos, e Deus mandou que Noé entrasse junto com os animais, e Noé a si mesmo apregoava a palavra de Deus para que, se alguém quisesse entrar, ainda tinha um escape. Aí até que Noé entrou na arca e o anjo do Senhor fechou a arca por fora. Glórias a Deus. Aí acabou, não teve mais conversa, começou a chover, né? Vocês sabem da história. Então o que nós queremos falar aqui nessa noite a respeito da obediência? Se porventura Deus tem lhe prometido algo, eu falo Deus, né? Deus, eu não estou falando de profetada. Existe sim profecias, né? Eu sou prova disso. Hoje eu estou aqui pregando a palavra porque Deus me levantou através também de pessoas usadas, profetas usados, profetas que oravam, profetas que liam a palavra de Deus, né? E também pela palavra de Deus nós estamos aqui. Só que nós tivemos que dar ouvido, tivemos que ter fé em obedecer a palavra de Deus, né? E porventura, se nessa noite você chegou aqui e diz: poxa, Deus acho que esqueceu das promessas que ele tinha para comigo. Não, Deus não esquece das promessas. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então, não será retardada nenhuma das palavras que Deus prometeu. Nenhuma das promessas que Deus fez será retardada, né? Ela não vai deixar de ser cumprida. Se veio de Deus, um dia vai se cumprir. Glórias a Deus. Lá em Malaquias, também para nós entendermos, capítulo 3 e o versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, nosso Deus não muda. Ele é a justiça. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não faz uma brincadeirinha, tipo o homem, né? O homem às vezes promete algo para nós, né? Às vezes o homem promete algo, nós ficamos esperando 1 mês, 2, 3, e daí de repente chegamos na pessoa e: poxa, mas você não falou que iria fazer isso, né? Ia cumprir com isso. Aí a pessoa olha assim: não, era brincadeirinha, você levou a sério? Não, Deus não faz isso.
o homem pode fazer brincadeirinhas. Agora Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Glórias a Deus. Lá em Isaías também, 34 e verso 16, diz assim a palavra do Senhor: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Buscar no livro do Senhor, lede, nenhuma das coisas falhará. Aqui falava da Bíblia, a Bíblia antiga, né? Buscai no livro do Senhor e lede, ó, tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. Estavam mostrando ali, ó, Deus, Ele não falha. Se está escrito na palavra de Deus, Deus há de cumprir. Buscar no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo ajuntará. Então, aquilo que Deus promete, pode sair daqui tranquilo nessa noite. Não fique cobrando de Deus. Às vezes nós ficamos cobrando de Deus algo que não foi Deus que prometeu. Mas pode acontecer isso? Pode, não. Tem às vezes algo que vem da carne, ou as pessoas às vezes só para bajular, às vezes só para contentar, eles falam, não, Deus vai te dar isso. E às vezes passa uma eternidade, vamos dizer, a pessoa às vezes até parte dessa vida e não se cumpriu. Não, se não se cumpriu, não foi Deus, porque se Deus abriu a boca para falar, Ele vai cumprir. É claro que nós devemos estar no caminho do Senhor. Deus não vai cumprir algo para mim se eu me desviar da verdade, se eu não der ouvido a Deus, se eu não der ouvido à palavra de Deus, se eu não me esforçar em ter uma vida na presença de Deus, aí não tem como Deus cumprir. Agora, se você está na igreja, se você ora, se você busca Deus, se você é temente a Deus, se você se esforça, aquilo que Deus prometeu, você pode ficar tranquilo. Se for Deus, vai cumprir. Se for Deus, vai cumprir. De um momento ao outro vai cumprir. Glórias a Deus por isso. Lá em Lucas, capítulo 21, e o versículo 33. Olha só o que diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha só, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, aquilo que está registrado, aquilo que Deus deixou, através de Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, através dos profetas, através dos discípulos, através da igreja primitiva. Aquelas profecias que vieram lá do trono de Deus, essa vão cumprir. Passará o céu e a terra, mas aquilo que Deus prometeu não há de passar. Deus não engana ninguém, meus irmãos. Aí nós ficamos cobrando muitas das vezes uma coisa que Deus nem quer para conosco, que Deus não quer para nós. Tem coisas que às vezes a gente fica cobrando, Senhor, pois é, Deus estava esperando isso. Senhor, você falou que eu iria ganhar uma Ferrari. Deus falou, né? Tem pessoas que acreditam. Às vezes nós não temos estudo, não temos nenhum ganho. Como é que Deus vai dar uma Ferrari se só a documentação dela é uma fortuna? Às vezes nós ficamos atrás tem pessoas que correm atrás de profetas. É claro, como eu falei aqui, existe homens de Deus, mulheres de Deus. Existe pessoas que entregam a mensagem que vem lá dos céus. Essa cumpre, mas tem muitas por aí. Eu conheço pessoas que se desviaram, ficavam esperando em profetas, em profecias que não foi Deus quem falou. Mas temos que ter o discernimento e sabedoria, irmão. Aquilo que Deus prometeu para ti vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, disse assim, disse o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, aquilo que Deus prometeu para a minha vida, vai se cumprir. Desde que nós permanecermos na cruz, permanecermos na obediência, buscando a Deus, vai cumprir. Um momento ou outro vai cumprir. Deus não é homem para que minta.
nem filho do homem para que se arrepende. Lá em Números, capítulo 23, e o versículo 19, diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Olha só, Deus não é homem para que minta. Porventura, ele falaria e não confirmaria? Porventura, Deus mentiria para alguém? Não. Deus não faz brincadeirinha, como eu disse no início. Às vezes nós até fizemos uma brincadeirinha de mau gosto e a pessoa às vezes na inocência fica esperando. É claro que não podemos fazer, mas só para uma colocação para vocês entenderem. Aí chegamos lá para a pessoa chega às vezes para nós, pois é, irmão, o Senhor me prometeu, né? Você prometeu isso. E às vezes nós esquecemos de cumprir. Mas Deus, irmão, Ele não esquece. Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece daquilo que Ele prometeu para ti. Do bem que Deus promete, Ele não se esquece. Das promessas que Ele fez para ti, Ele não esquece. Mas pode Deus se arrepender de alguma coisa? De repente alguém pergunte? Pode. Deus pode se arrepender de alguma coisa. Pode. Eu lhe mostro pela palavra de Deus. Deus pode sim se arrepender de alguma coisa. Vou dar uma olhadinha para vocês entenderem. Das promessas, Ele não se arrepende. A promessa que Ele fez vai se cumprir em tua vida. Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias 18:8. Diz assim, ó. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Olha só. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal. Deus se arrepende do mal. Supondo aqui nós vimos que Deus chamou Jonas e disse, Jonas, vai lá em Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia tem chegado até mim. Diz para ela que eu vou destruir. Aí vocês, os irmãos, sabem a história. O que aconteceu? Né? Do mal, se a nação a qual o profeta ia lá entregar, igual foi o caso de Jonas, ele teve que ir lá. Aí se o povo se converter da maldade, Deus se arrepende do mal, porque Deus falou que iria destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Porque Deus falou que iria destruir, mas eles se arrependeram. Então Deus, daquilo que Ele promete que é bom, que é uma promessa, que é uma bênção, Ele não se arrepende. Agora do mal, supondo assim, Deus fala com alguém, ó, se você não se voltar para mim, se você não entrar pelos meus caminhos, se você não parar de ser iníquo, eis que eu vou te abater. Isso pode acontecer, nós já vimos, eu já vi profecias onde Deus levantou para certa pessoa, a qual usava de engano. Deus falou, ó, meu filho, se você se converter, meu filho, se arrepender, eis que eu te pouparei. Agora, se você voltar a andar nos caminhos que não é na minha presença, eis que tratarei contigo. E essa pessoa não se arrependeu, aí Deus tratou. Deus tratou. Agora, se essa pessoa tivesse se arrependido, aí Deus também se arrependeria do mal, porque Deus falou que iria destruir. Vamos dar uma olhadinha lá em Jonas, para nós não ficarmos só nas nossas palavras. Lá em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito fazer, e não o fez. Aqui nós vimos aonde Jonas, né? Deus falou para ele lá pregar, como eu já falei. Ele fugiu para Tarso, não quis pregar, né? E assim mesmo aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Ele foi lançado, a Bíblia diz, no mar. Veio o grande peixe, engoliu ele e vomitou ele lá na praia de volta, e ele pregou. Pregou e o povo de Nínive se arrependeu. Aí Deus não destruiu Nínive, mas Deus falou, vai lá, clama porque eu vou destruir. Mas como eles se arrependeram,
Deus também se arrependeu. Deus não, eles se arrependeram. Então, irmão, se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender do mal feito que você tem feito, Deus não vai tratar contigo. Você estará participando das promessas de Deus. Ah, não, mas Deus falou que vai tratar comigo. Então te converta. Ah, não, mas Deus ele não muda, né? Deus, a palavra que ele falar, ele cumpre. Não, mas o mal, né? Aquilo que era para acontecer de mal, que nós temos como mal, né? Mas Deus é justo, tudo aquilo que Deus faz é justo. Se Deus falou que vai te destruir, e se você se converter, Deus não vai mais te destruir. Ah, mas Deus deu a palavra dele, ele vai cumprir. Não, ele se arrepende do mal, como nós vimos vários aqui, ó. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Olha só, glórias a Deus. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe fazer e não fez. Está lá em Jonas 3:10. Glórias ao Senhor. Lá em Amós também, capítulo 7, versículo 3. Então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá, diz o Senhor. Olha só. Então, irmãos, para nossa alegria, as promessas de Deus, ele não se arrepende. Mas aquilo, né, que Deus falou que iria tratar ou iria acontecer com tua vida se você não se convertesse, mas se você se converter, Deus se arrepende e não vai fazer. Deus se arrepende de fazer o mal, que a gente diz que é mal. Como eu falei, Deus é justo, tudo que Deus faz é justo, Deus não faz mal, tudo que ele faz é o certo. Às vezes ele tem que entrar mesmo e falar: ó, meu servo, se você não se arrepender, eis que vou tratar contigo. Vou permitir, porque Deus pode. Aí nós vamos lá, se humilhamos, se vestimos de saco e cinza, né? Oramos, buscamos: Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí Deus, ele olha do céu e vê nosso arrependimento. Deus: não vou. Eu falei que ia destruir ele, eu falei que iria pesar a mão, ia pesar minhas mãos, ou ia falar para Satanás ir lá, se andar com ele. Mas como ele se humilhou, eu me arrependo de fazer. Glórias a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus, ele repreende e castiga a todo quanto ama. Portanto, ser zeloso e arrepende-te. Por que nós corrigimos, nós sendo homem? Corrigimos nossos filhos porque nós queremos mal? Não. Nós corrigimos nossos filhos porque nós queremos o bem. Assim é Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pois se zeloso, arrepende-te. Então, se Deus falou, né, que se você não mudasse, se você não se convertesse, é a mesma coisa que está ali. Na palavra de Deus, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Mas se a pessoa aceitar, reconhecer, ele não vai mais ser lançado, né? Deus, ele repreende e castiga todo quanto ele ama. Portanto, se zeloso, arrepende-te. Nós vimos aqui vários pais, mães, né? Todos eles com certeza repreendem os seus filhos, corrigem os seus filhos, não ficam torturando os filhos. Isso não existe, né? Mas nós corrigimos, demos um castigo ali. Por que nós demos uma correção no nosso filho? Porque nós o amamos. Assim é Deus. Deus nos corrige porque ele nos ama. Deus nos corrige porque ele nos quer bem. Deus nos corrige porque ele não quer que nós saímos para caminhos tortos. Deus nos corrige porque não quer que nós venhamos a ir para o inferno. É por isso que Deus nos corrige. Glórias a Deus, aleluia. Jonas capítulo 4, versículo 2, para nós terminarmos. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, Jonas, Deus falou para ela: vai lá e prega,
contra Nínive, só que ele, com o ressentimento alimentado contra o povo assírio, ele prefere ignorar a ordem divina e tenta fugir. Aí aqui ele estava questionando, porque ele foi lá, pregou, depois de todos os acontecimentos, depois de todo o sofrimento que ele passou, ele foi lá, pregou e ficou esperando que Deus viesse destruir, porque Deus falou que iria destruir. Aí Deus, como viu que o rei, o povo se humilhou, o povo buscou a Deus, né? É por isso que nós temos que falar a verdade. Aí o povo se humilha, aí Jonas ficou ali esperando. Ah não, vou esperar que Deus vai destruir. Aí ele estava ali questionando, pois é Deus, eu sabia que tu és misericordioso, por isso que eu fugi para Tarsis, porque tu é longânimo, tu é grande em benignidade e que te arrepende do mal. Olha só o ressentimento que ele tinha contra. Por isso que Deus, que eu me preveni fugindo, porque eu sabia que tu és longânimo, porque eu sabia que tu é um Deus de amor, porque eu sabia que tu és um Deus de misericórdia. Aleluia. Então Deus, ele se arrepende do mal que pensava em fazer com o ser humano, mas se o ser humano se arrepender, se o ser humano buscar a Deus, se o ser humano se converter dos seus maus caminhos, Deus também se arrepende do mal que pensava fazer e não vai fazer. É por isso que nós pregamos e muitos entendem mal. Ah, não, esse camarada prega um Deus, oh, que Deus não é ruim. Não, o nosso Deus não é ruim. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus, tudo que ele faz é justo. O nosso Deus, ele não pesa a mão. A única coisa que ele pode fazer, sim, ele pode abater. Deus abate o soberbo. Isso aí nós temos várias passagens bíblicas onde nós podemos afirmar aonde Deus abateu o soberbo. E nós vemos muitos hoje soberbos que não querem mais ouvir a palavra da verdade. Muitos que ficam muitas vezes criticando aqueles que estão pregando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, que pregam a Bíblia. Cuidado, que de repente não pode ter, de repente não vai ter volta. Não é sempre. Tem hora que Deus fala, e se você tiver com a sua mente cauterizada e não se converter, Deus há de te abater. Ah, mas o irmão pregou esses tempos atrás que Deus não tenta ninguém, não é tentado. Não, Deus não tenta ninguém, Ele permite. Agora, se Deus querer abater alguém, Deus abate. Nós vimos na Bíblia, principalmente os soberbos, aqueles que não querem nada com Deus. Agora, aquela promessa que Deus fez para as pessoas que se esforçam, não precisa ser santarrão, nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar ser um santarrão. Igual eu falei outras vezes. Senão nós seríamos transladados. Né? Mas nós temos que estar no pé da cruz todos os momentos e colocar as nossas misérias. E eu coloco, irmão, todo instante. Eu digo, Senhor Deus, eu não sou merecedor. Senhor Deus, eu sou um pobre pecador. Mas tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor pagou lá no Calvário. É isso a minha oração. É claro que nós não vamos ficar pecando. Vamos ali porque Jesus é bonzinho, ele é bobinho, aí eu vou pedir perdão. Não é isso que nós estamos falando. É porque nós somos miseráveis mesmo, nós pecamos sem querer. Aí nós corremos os pés da cruz. É isso que eu quero dizer, não existe. Mas nós temos que ter Jesus como Salvador e não brincarmos. Nós devemos nos esforçar, nós devemos orar, nós devemos vigiar, nós devemos, irmão, buscar a Deus. Jejuarmos para não pecar, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque aquilo que Deus prometeu para você, que são promessas de bênção, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Mas do mal que Ele pensava fazer, se tem alguém aqui, de repente tem alguém que Deus falou, e você disse assim, hoje vai ser o último dia que eu vou, porque Deus não vai libertar. Deus, Ele falou, mas se você se converter, o povo de Nínive iria ser destruído, mas eles se converteram, pelo menos no momento. Se converteram e Deus poupou. Aí Jonas ficou lá com seu ressentimento,
Pois é, Senhor, eu sabia que Tu és um Deus de amor, longânimo, Deus de benignidade, Deus que tem um grande amor. Por isso eu me preveni fugindo para Tarso, porque eu sabia, Senhor, que Você poderia se arrepender. Mas se o povo se humilhou, Deus se arrependeu do mal que pensava fazer. Mas agora, da bênção que Deus prometeu, saia daqui feliz dessa noite. Deus prometeu uma bênção para ti, Ele vai cumprir. Ah, mas o pastor, irmão, eu sou fraco. Não, Ele vai cumprir. Se você colocar as tuas necessidades, se você colocar os teus pecados lá na cruz, Ele vai cumprir. Por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É claro que nós temos que buscar a santificação, mas hoje há uma guerra. E nessa noite, foi essa palavra que Deus falou. Espera nele. Ele falou, Ele vai cumprir. Portanto, disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.